por exemplo, a cocaína, que nem o Paulo está nos perguntando, né? E, num primeiro instante, esse tipo de droga, ela vai diminuir poderosamente a minha ansiedade. Então eu não vou transpirar, eu não vou ter a sensação de pés frios, eu não vou ficar, enfim, tendo brancos na hora de falar, etc. Então eu faço uso disso. A primeira vez funcionou, aí vai surgir uma segunda vez, uma terceira vez, e daqui a pouco eu acabei instalando uma dependência química de uso, por exemplo, da cocaína ou de uso do álcool, para lidar com a minha fobia social. É isso? E acaba se tornando um círculo vicioso, né? No caso de químicas mais fortes, como a própria cocaína, que vai fazer com que essa pessoa entre num estado eufórico muito grande, há uma perda potencial aí do padrão de consciência. Isso seria extremamente perigoso como comorbidade, né? Porque essa ligação ela é muito forte, porque o medo, a ansiedade, o transtorno instalado, ele não vai ser curado assim, né? Ele não vai passar. As sensações de ansiedade, de medo, ela vai continuar acontecendo. Por isso que é um pseudo-remédio. Exatamente. Vai criar ainda um problema maior, porque ela passa agora a ser dependente química e ela vai precisar de um tratamento não só da fobia social, mas da dependência química. Exatamente. Porque essa compensação dessas substâncias, que na hora químicas no cérebro, que ficam mais compensadas, mas isso vai gerar ao longo do tempo um desequilíbrio neuroquímico nela, muito intenso, e ela vai ter outros problemas sérios. Então, na verdade, daqui a pouco nós vamos falar do tratamento. Que tipo de medicação ou que tipo de terapia eu precisaria buscar para me recuperar da fobia social de forma acertada e não buscar esses atalhos que podem acabar trazendo prejuízos ainda maiores. Muito bem. Larissa, vamos pensar um pouco no adolescente. Um adolescente, eu estou imaginando aqui um adolescente de 14, 15 anos, 16 anos, que ele tenha fobia social. Que prejuízos esse adolescente vai viver na sua vida? Bom, o prejuízo já começa na parte do namoro, né? Fica difícil dele conseguir conquistar aquela menina, né? Se for um rapaz ou se for uma menina, fica difícil também conquistar aquele rapaz que ela está de olho. Também é muito difícil as amizades, né? É uma pessoa que não consegue interagir, não porque não queira, mas porque não consegue, né? Então, os prejuízos começam aí, né? A vida social... E que angústia, né, Larissa? Sim. Porque, às vezes, o garoto ele está gostando daquela garota, ou a garota daquele garoto, tem uma paixão, tem um afeto, quer fazer uma descoberta, né? Até às vezes sente que a garota também está gostando. Sente que é correspondido, mas não consegue. Mas eu não consigo. Quer dizer, que tortura psíquica, né? Sim, é um sofrimento psíquico mesmo. E como essas experiências da paquera, do namoro, elas são importantes para o desenvolvimento sadio daquela pessoa. Então isso acaba dificultando o próprio desenvolvimento daquele adolescente. Sim, porque tudo ali é um treino para a vida adulta, né? Então ele deixa de fazer esse treino e aí quando chega na vida adulta, se ainda não foi tratada essa fobia social, isso continua se agravando, porque é uma pessoa que dificilmente vai formar família, uma pessoa que dificilmente conseguirá uma promoção no trabalho, né? Que dificilmente colocará as suas opiniões. Então isso é muito complicado mesmo. E de alguma forma eu fico pensando no que você está colocando desse adolescente nas paqueras, etc. Eu fico pensando assim, esse adolescente, ele pode também ser muito mal interpretado, né? Sim. Como alguém indiferente,
como fazendo pouco caso, snob, arrogante. Exatamente. E de repente o grupo queimá-lo, ou a própria garota falar, ele não quer saber de mim, acho que ele não gosta de mim. Sim. Quer dizer, dá muita margem a interpretações errôneas sobre ele. E que reforçam a fobia social. Que reforçam. É isso que nós estamos vendo muito no programa de hoje, que é um programa todo voltado para a fobia social. O que a gente nota é que muitos dos sintomas físicos, como por exemplo a ruborização que a Márcia falou, a transpiração nas mãos, né, ou o branco mesmo que me dá, como os sintomas físicos e psíquicos, eles podem, na verdade, potencializar ainda mais a própria fobia social. Né? Sim. E aqui é um outro exemplo que você está nos dando. Quer dizer, eu acabo ficando fechado, o grupo entende que eu sou meio indiferente, que eu sou petulante, que eu não quero me misturar, coisa do gênero. A partir daí, o grupo começa a me rejeitar. Sim. E aí reforça a ideia, tá vendo? É muito difícil a gente interagir com as pessoas. Por mais que a gente queira interagir com as pessoas, é muito complicado. O ser humano, as pessoas acham que não gostam de mim, etc. É isso? Ele acaba fazendo com que as pessoas o vejam da forma que ele se vê. Né? Então ele se vê nos aspectos negativos, né? De que ele não conseguirá falar em público, de que ele não tem capacidade, de que ele não vai conseguir fazer uma interação social. E aí, como ele não consegue mesmo, né, o que acontece? As pessoas começam a fazer mesmo esse juízo dele, ele não interage, né, não adianta chamar ele pra nada, porque ele não vai, não adianta chamar pra uma festa, não vamos chamar ele pra jogar bola, porque a gente nem conhece direito. Né? E ele acaba ficando fechado nesse mundo mesmo, perdendo as oportunidades. Aí aquela profecia que ele fazia, entre aspas, de que o grupo iria me rejeitar, que as pessoas não gostam de mim, ela acaba se revelando. Acontece. Porque ele acabou, mas ele não tem consciência, muitas vezes, que ele está induzindo isso. E as pessoas acabam realmente rejeitando, não chamando, excluindo. Mas ele não percebe que aquela atitude dele de isolamento, que a gente sabe que é muito duro, sofrido para ele, está produzindo no outro a sensação de ser rejeitado. Exatamente. Quer dizer, a última coisa que ele queria, talvez, era produzir nas pessoas a sensação de rejeição. Mas ele acabou produzindo essa sensação. E ele não percebe que agora ele passa a sentir-se rejeitado pelas pessoas, porque as pessoas se sentiram rejeitadas por ele. Muito bem. Eu gostaria agora, Márcia, que você pegasse esse gancho do que a Larissa trouxe para nós do adolescente e expandisse um pouco isso numa pessoa, não necessariamente no adolescente, no adulto também, como a fobia social é um agente poderosamente limitador do contato social, de forma geral, na vida das pessoas. Como eu havia colocado antes, existe uma fase que ela é uma fase de extrema riqueza, né? Que bem a Larissa colocou, que é a fase da adolescência, né? Onde os aprendizados inúmeros aprendizados do convívio social, ele está ali acontecendo todos os dias na escola, né? Vou até colocar muito exemplo da escola, porque é nesse momento que as questões começam a aparecer, e é nesse momento que as inabilidades para o fóbico também começam a surgir, porque ele não está no processo de aprendizagem, ele está num processo de isolamento, né? Eu tenho um exemplo assim que é doloroso, e é um relato de um paciente quando ele não é só interpretado errado pelo outro, ele também interpreta errado, por exemplo, códigos simples como de uma paquera. Existem casos onde é tão intenso o medo que ele não consegue nem interagir do ponto de vista visual. Então, assim, eu tive um cliente que ele sempre falava a dificuldade de estar em classe porque sentava do lado dele uma pessoa que o observava o tempo todo. E ele falava, a pessoa que senta, a garota que senta perto de mim, ela fica